Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós temos um episódio do Espeleologia. Na verdade, antes de mais nada, alguns esclarecimentos, né? Era para a gente já ter começado a Second Pledge, a Late Pledge, né, do Futurologias, mas eu tive um problema no meu computador, vai atrasar um pouco, quarta ou quinta, até sexta deve estar no ar. Essa semana vamos ter 2 vídeos, porque também o curso atrasou um pouco. Tive um problema de novo no computador, né? Atrasou, perdi muita coisa. Estou refazendo, remontando, né? Então o curso deve iniciar no máximo no início de outubro, né? Já vou fazer uma pré-venda no mês que vem com um desconto, enfim, metade do preço, né? E já vai ter algumas aulas disponíveis, né? Então vai ser uma pré-venda com aulas disponíveis, o restante do curso em outubro, quem quiser, né? E vamos ter na semana então 2 vídeos. Não vou contar ainda para não dar spoiler do segundo, mas esse é o nosso primeiro sobre, como o título deixou bem claro, a questão da ficção ou da literatura, em termos mais gerais, ocultista. Né? A literatura ocultista que teve aí um tremendo incremento nos últimos anos, tanto em saudações aqui do nosso gato, né? Tanto em número de editoras, quanto em obras, quanto em resgate histórico de personalidades, né? Eu já fiz, enfim, a literatura ocultista, aliás, dentro da Rafus Press, ela tem um tremendo espaço, tanto, seja nas edições que a gente faz ali em colaboração com a Contraventa Editorial, do Natan, grande tradutor, né? São uma espécie de ocultismo vanguardista, de autores de vanguarda, né? Quanto outras obras também do oculto contemporâneas, né? Inclusive vamos lançar 2 obras ocultistas em breve. Uma já deve sair no início do mês que vem, que é o Deus Sonho, de John Cunningham. E a segunda vai ser Veneração em Paul Everill Manor, de Benjamin Tweddle, que é contemporâneo. O John Cunningham é uma das primeiras experiências oníricas com a morfina estimulando sonhos que se tem registro na história, né? 1880 e poucos, 70, 80. E então 2 obras já da literatura ocultista, então isso é bastante importante, né, no escopo da Rafus Press como um todo. E vou trazer aqui algumas editoras novas, né? Eu já mencionei muito a Occult Press ou a Black Leather Press, que são 2 editoras que têm uma influência tremenda, das mais recentes, né? Sem ser aquelas inaugurais que eu sempre menciono, a Ex-Occident Press, aqui no Brasil a Clipsida também, mas a Nefelibata, né? No exterior surgiram algumas novas e no Brasil também. Uma editora com um perfil de resgate de obras assim, ignoradas, de autoras e autores LGBTQIA+, de tendência ocultista ou que flertavam com esse campo, né? Mas antes é bom definir, né? Eu acho que quando a gente fala em literatura ocultista existe uma constelação, né? Como é o título do nosso projeto, que vai trazer o Deus Sonho, né? Para os leitores. É uma constelação, né? Então precisamos definir. A literatura ocultista, ou a ficção ocultista, né, por tabela, uma espécie de desdobramento, é uma literatura, como o nome diz, ela tem um interesse em aspectos relacionados ao ocultismo, direto ou indiretamente, né? É um tipo de literatura, e um tipo de ficção também, por tabela, que se dá muito bem com todo tipo de gênero. Existe poesia, né? O Wade German é um grande exemplo, que trabalha, por exemplo, com necromancia, com rituais, né? Existem contos, novelas, Veneração em Paul Everill Manor é uma novela, relatos visionários, que é um gênero muito próprio, né? Um gênero até bíblico, porque basicamente o Apocalipse é um relato visionário gigantesco, né? Um painel imenso visionário. Então, o livro do John Cunningham que eu mencionei, né, o
Deu Sonho, que será lançado aí, é parte da campanha Constelações, uma das recompensas principais, e ele vai ser lançado já no início do mês que vem, né? Então a gente já vai enviar para os apoiadores. E é um material escrito, eu tive uma dificuldade tremenda de fazer a introdução, porque não tem dados biográficos nenhum. Tem um ensaio no Public Domain Review, achei que tinha alguma, não nenhuma. A gente só sabe aquilo que o autor menciona no início do livro. A Black Letter Press lançou uma lindíssima edição, né? Eu já comentei, já mostrei já essa edição. Vou tentar linkar os outros vídeos meus que tratam do assunto, são vários, é muito, porque, como eu disse, o interesse na literatura ocultista aqui na Rafus Press é bem antigo, vem desde a fundação da própria editora, não é? E então tem uma explosão, né, de novas editoras. Eu trouxe, como eu mencionei, tem uma nova editora brasileira especializada que é justamente a Mão Esquerda. Pretendo falar mais da Mão Esquerda em breve, uma editora capitaneada pelo grande tradutor da Rafus também, né, mas de várias, Brilhar Macabro, que é o Luiz Fernando Lunardello. É um agitador cultural, no bom sentido da palavra, e essa editora, né, que ele montou, é excelente, livros com acabamento sensacional. Essa edição mesmo, que é Deuses Porcos, né, esse certo volume, foi lançado neste ano, e ele tem várias campanhas, né, enfim, como na luta, né, como toda editora pequena no Brasil, editora independente, que trabalha com material herético, material suprimido, né? São autoras em geral, ou autores LGBTQIA+, suprimidos dos cânones ou do comentário literário, pura e simplesmente por serem mulheres ou autores gay, né? E sempre muito bem ilustrado, né? Excelente gosto também. Tem um ótimo acabamento dos materiais que ele manda, né? O envelope, uma preocupação grande com a experiência sensorial do leitor, né? Então é uma editora que eu recomendo, elogio bastante. Conheço as campanhas dele no Catarse e os trabalhos dele. A gente vai lançar um trabalho em breve de ficção ocultista visionária com tradução dele. Em breve, daqui também algumas semanas, 10 dias, né? Então, e aí eu trouxe também uma editora que ela não existe mais, né? Ela existiu por um bom tempo, mas não existe mais, que é a EDA. Essa é uma edição que eu achei, é uma raridade essa edição. Então a EDA de Estocolmo, né? Ela era uma editora que lançava materiais como esse. Essa edição lindíssima do Vril, The Power of the Coming Race, do Bauer Lytton, né, Sir Edward Bauer Lytton, que era um autor vitoriano bastante conhecido, ele escreveu contos fantasmas e fantásticos aí que estão entre as listas dos melhores, né, tem várias coletâneas, mas ele também era um autor visionário, ou pelo menos de uma ficção algo ocultista, e esse é um grande exemplo desse tipo de ficção, que trata de uma espécie de raça, não exatamente alienígena, não vou dizer como é que é isso, esses seres, e do encontro, né, do narrador com esses seres estranhos, que são a Coming Race, né? Eles têm uma série de características de super-humanidade, né, que superam muito o ser humano. E, enfim, era a editora EDA, ela tinha, acho que, uma organização do Carl Abrahamsson. Carl Abrahamsson é um pesquisador contemporâneo do ocultismo com muita referência, né? Acho que inclusive essa editora, a EDA, publicava uma revista chamada Praxas, né? E ele participa, organiza não sei se essa revista continuou por outra editora. Então ele é uma figura de bastante respeito no universo, assim, ocultista contemporâneo. Mas é uma editora que infelizmente não existe mais. Mas como eu disse, essas editoras muitas vezes elas se desfazem, mas surgem outras. O mesmo editor, às vezes um outro, um sócio, eles vão montando essas editoras, elas vão se multiplicando, né? Muito bem, feito aí o comentário e a apresentação dessas editoras, há uma outra editora importante que está se destacando nesse campo, na atualidade, é a espanhola La Felguera, né? Essa aqui é uma edição dos diários de Lea Hirschig,
foi a grande Mulher Escarlate, né? A mais importante Mulher Escarlate que teve lá relações. Bom, enfim, a Mulher Escarlate era uma espécie de companheira de Aleister Crowley. E ela foi no período mais criativo do Aleister Crowley, talvez por isso ela seja a mais celebrada, né? E ela era uma mulher que tinha um intelecto, uma foto dela, né? Uma mulher de um intelecto bastante afiado, né? Então ela deixou um diário, e o diário é genial, é muito interessante, né? E os encontros, né? Era um período que o Crowley tinha uma certa influência da União Soviética, da Revolução Russa, e ele queria montar uma espécie de uma comuna, né, na Itália, e deu um rolo, que já era inclusive fascismo, estava no processo, né, de estabelecimento do fascismo. Então imagina uma comuna de amor livre, assim, estilo que o Raul Seixas e o Paulo Coelho queriam instituir também aqui no Brasil, né? Claro que isso não deu certo, mas é nesse período. Então é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito afiada para tudo que estava acontecendo, e foi companheira do Crowley, essa companheira ritualística, né? Que é a Mulher Escarlate, como eles diziam, né? A Mulher Vermelha, né? Enfim. Mais uma editora que também trafega por esse universo, né? Então chegou a hora meio que definir, né? Eu tinha feito um leve desvio para falar das novas editoras, mas seria interessante definir o que é uma ficção e uma literatura ocultista. Como eu disse, você trabalha com elementos do ocultismo, e isso dá uma grande flexibilidade de gênero, né? Então aqui mesmo, olha, nós temos um diário, né, dos exemplos que eu trouxe, nós temos um conto bastante alegórico, quase uma poesia em prosa, inclusive, esse material aqui. E nós temos um romance vitoriano, muito bem elaborado, né? O clássico romance vitoriano, lá de autores assim como... E essa flexibilidade, ela se reflete um pouco nos textos, né? E tem um aspecto muito interessante também que, digamos assim, passou a marcar o ocultismo, ao menos desde a... Porque o ocultismo, assim, o ocultismo moderno, como nós conhecemos, bom, a filosofia oculta, que inclusive é o título de uma história da filosofia oculta, de um livro de uma espécie de selo da editora Conrad, que chama Chave, né? E é um livro de digamos assim, de uma espécie de, não discípulo, mas de um escritor próximo, né, do André Breton, mais um vanguardista, né, ocultismo de vanguarda. A filosofia oculta é bem antiga, existe aí desde a antiguidade. Mencionei aqui, né, a possibilidade aí de você tem rituais da antiguidade, né, de necromancia, isso é citado em vários livros da antiguidade, até mesmo na Odisseia, né, evocação dos mortos e tal. E você tem, a partir do início do cristianismo, correntes místicas e ocultistas mais recentes, né, como é o caso dos gnósticos, que tinha uma relação também com a filosofia neoplatônica, então tem um desenvolvimento filosófico, uma base filosófica muito densa. Tem a Cabala, que é uma mística que se tornou uma espécie de visão ocultista à parte, né, da essência judaica, e por aí vai. Tem muita, né, coisa bastante antiga, mas a compilação, até mesmo para você ter esse tipo de raciocínio como eu estou tendo, histórica, né, digamos assim, a estruturação historiográfica desse tipo de material, ela só foi acontecer no Renascimento, com os grandes renascentistas, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, né, todos eles tentaram estabelecer, de certa forma, um cânone e uma espécie de estruturação de um pensamento ocultista, místico, esotérico. Bom, aí começou inclusive essa variação de nomes. Com o tempo, essa literatura ela foi se solidificando na base principalmente de ondas e de modas, né, assim, temporárias, mas que aconteciam. E essas ondas, elas eram cíclicas, né, de cada
a cada geração, a cada 30 e 30 anos, acontecia uma onda ocultista grande, né? Então teve uma no romantismo, teve uma no simbolismo, e aí no meio do simbolismo ali, né, meados do século XIX, no final do século XIX, que seria mais uma onda, aí aconteceu uma explosão realmente, né? O ocultismo se tornou um movimento contracultural. Ele sempre foi contracultural no sentido de representar correntes e pensamentos heréticos, né? E essa natureza herética tornava o ocultismo intragável para as autoridades, né? Então ele é perseguido bastante. E ele se confunde um pouco, justamente no Renascimento, um pouco antes, com as próprias heresias, né, do livre espírito e outras que eram correntes na época, né? Mas no século XIX essa contracultura ela começa a ter uma simpatia, uma adesão de intelectuais, né? Eu acho que o grande exemplo, né, e críticas de outros intelectuais, que é muito curioso. O grande exemplo de intelectual que aderiu ao ocultismo é o grande poeta irlandês William Butler Yeats, né? Ele escreveu muito sobre o tema e ele escreveu um tratado inteiro alquímico, né, a respeito ali de evocação. Na verdade é um tratado de compreensão do mundo a partir de uma compreensão quase assim metafísica, mas não só, uma compreensão de um escopo gigantesco de história, né, a partir do que a mulher dele falava, né, através dela, né, falavam umas criaturas, uns seres ali, e ela era uma médium, e ela atravessava por ela e chegava no Yeats. É um livro único, a Vision, né? Enfim, tem um projeto de tradução desse material para o português, né? Mas eu precisaria de uma bolsa, não sei se um dia esse projeto vai ver a luz do dia, né, do jeito certo, científico, né? Com uma tradução com a possibilidade de consulta de materiais, de manuscritos, etc. Né? Isso eu não sei se um dia vai ser possível fazer, porque eu preciso de uma bolsa para isso. Bom, mas voltando, o movimento, então o ocultismo se torna um movimento contracultural. E isso vai marcar muito as ondas seguintes, a partir do final do século XIX. Essa grande onda vitoriana, mas tinha também na Europa. Não é um autor como Strindberg, por exemplo, ele não tinha nada, não tinha nenhum contato, nem sabia inglês. Mas ele mesmo moldou o seu A Vision, né, que é o Inferno, que também é um sistema de compreensão do mundo a partir de um texto, ou de divisões, né, de interpretações alquímicas da realidade ao redor dele. Por um filtro delirante, porque ele devia estar assim, completamente com uma crise mental, né? Mas não importa, o que importa é a maravilha, o espetáculo, que é o livro que eu já comentei aqui também, que é o Inferno, né? Então veja que era um fenômeno que se dava na Europa inteira. Então, o que nos resta aqui, então, é definir o que acontece a partir daí. Essas correntes contraculturais, elas vão marcando o movimento ocultista, e ele vai se desenvolvendo. Nos anos 60, mais uma onda, graças aí à contracultura mesmo, né? A contracultura nomeada dessa forma, dos hippies, né? da negação da guerra, das ditaduras na América Latina. Havia muito disso, né? O exemplo aqui que eu mencionei, inclusive, é do Raul Seixas, né? Era um grande adepto do Aleister Crowley, ele, Paulo Coelho, se tornou um escritor de sucesso dentro, né, do ocultismo, dentro dos gêneros do ocultismo diário, memorialística, aquele Minuto de Sabedoria, né, a Maktub, né, ou aforística, né. Esses gêneros que são considerados menores, eles são a base, né, do ocultismo, não é? Da literatura, da ficção ocultista, né. Então, esse desenvolvimento foi acontecendo nos anos 60. Nos anos 70 a coisa pouco diminuiu, me parece que teve um aspecto mais perverso, demonologia, né, e tal. E o acelerador continuou no talo, né, pelos anos 80 até hoje. Então, eu acredito que a literatura e a ficção ocultista, por esse aspecto contracultural, e como eu digo contracultural, o que eu quero dizer? É uma revolta contra a racionalidade, de fato. Nisso acerta alguns
analistas e críticos bastante originários, né? E bastante racionalistas, né? Como o Adorno, o Horkheimer, eles analisam o horóscopo, né? Tem um livro deles que é As Estrelas Caíram na Terra, né? Que é um ensaio celebérrimo, né? Do Adorno sobre o tema. Então, de fato, é um eclipse da razão, não é? Mas isso o próprio Adorno e o Horkheimer percebem, então, era a concretização de uma concepção filosófica dinâmica e, de certa forma, isso os frankfurtianos obviamente não subscrevem, crítica. Né? O ocultismo, apesar de tudo, ele é crítico e ele é contracultural. Porque a revolta contra a racionalidade que, digamos assim, moldou a base social do que seria a Primeira Guerra Mundial, moldou a base social do uso de gases tóxicos como arma de guerra, não é? Moldou a base social de você enviar soldados para morrer por nada, não é? Apenas para marcar uma ofensiva, como aconteceu no Somme com as tropas inglesas, né? Com acho que 20 mil em uma hora, meia hora, 20 mil jovens, 18 a 20 anos. A revolta contra isso passou a ser vista como algo, se não benéfico por natureza, ao menos justificável e até mesmo justo. Não só justificável, como justo. E isso se prolongou nas outras ondas de ocultismo, né? Houve, claro, uma adesão, uma captura do nazismo de certas visões ocultistas. Claro que o nazismo também capturou Nietzsche, né? Goethe, né? Capturou a grande poesia romântica alemã, Hölderlin, Novalis, ele capturou tudo isso. Mas não quer dizer que todos esses autores eram nazistas, né? Pelo contrário. Então, o que os nazistas fizeram foi uma obra de deflorar, né? Deturpar, destruir essa grande literatura alemã para fazer propaganda dos ideais assassinos deles, né? E, claro, que aí a máscara caiu rapidinho e era a mesma coisa com os autores ocultistas que os nazistas, mais ou menos, digamos assim, tomaram a liberdade de citar, né? Então, o ocultismo rapidamente saiu dessa influência, né? Foi até mais rápido que o Nietzsche, por exemplo, né? E retornou, por outro lado, também havia ocultistas de vanguarda, né? Citei alguns aqui. Tem também o próprio Bataille, o Roger Caillois, né? Outros heróis aqui da editora, que eram ocultistas de vanguarda, né? Tinham uma noção do ritual, tentavam reproduzir e tal. Então, isso fez com que o ocultismo passasse por o que é muito dialeticamente sintomático, mas é muito curioso de qualquer forma, passasse para o lado crítico do espectro social, menos lado conservador, embora muitos ocultistas sejam bastante conservadores, muitos autores, né, do gênero, dentro dessa literatura, o fato é que a ideia, aquilo que move os jovens a ir atrás disso, ou a reproduzir esses rituais, não era mais uma ideia conservadora, mas sim uma ideia, no mínimo, se não revolucionária, uma ideia de mudança, de que a sociedade, dentro de um racionalismo muito tacanho, ou muito falso, ou muito, digamos assim, de uma objetividade bizarra, né? Esse racionalismo era destrutivo e tinha que ser, digamos assim, abandonado. Então é isso, né? Eu espero que tenha sido útil, não sei se exatamente não muito confuso, a minha exposição a respeito da literatura e da ficção ocultista. Vamos ter 2 lançamentos dentro desse universo. Recomendo muito o livro, os 2. Não é? São gêneros diferentes, abordagens muito diferentes, da mesma, meio que uma essência parecida. Né? O Veneração em Paul Everett Manor foi um trabalho de tradução que eu mesmo fiz muito, né, com muitas revisões, tomei muito cuidado com os termos da época, que se passa no século XX, né?
E foi muito elogiado aí pelos tradutores da casa, né, o Fábio Ack e o Bruno Costa. Bruno Costa, aliás, responsável pela tradução do Deu Sonho. Então veja que é esse universo, né, de material ocultista que a Rafos vai continuar lançando. Como eu falei, temos mais aí para breve, temos mais ficção ocultista também, né? E alguns resgates de ficção ocultista também, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.